E hoje eu quero te falar uma frase que parece simples, mas muda completamente a forma de enxergar o bodybuilding. E a frase é essa: o atleta não escolhe a categoria escolhe o atleta. Muita gente ouve isso e entende errado. Acha que isso significa que o atleta não tem liberdade, que está tudo decidido, que não adianta treinar, que não adianta construir, que não adianta sonhar. E não é isso. O que essa frase quer dizer é outra coisa. Ela quer dizer que existe uma realidade estrutural que vem antes da vontade. Existe uma proposta de categoria. Existe um tipo de físico que aquela categoria valoriza. E existe um corpo real, com a sua estrutura, sua genética, sua proporção e a sua resposta natural. Quando essas coisas conversam, o atleta encaixa. Quando não conversam, nasce uma guerra. E o problema é que a maioria entra no bodybuilding achando que primeiro escolhe a categoria e depois tenta fazer o corpo caber nela. Mas a ordem certa é ao contrário. Primeiro, você entende o corpo. Depois, entende a assinatura da categoria. E só então você percebe em qual lente aquele corpo fica mais forte. Essa ordem muda tudo, porque ela tira o ego da frente e coloca a realidade no centro. E eu quero que você pense em uma coisa muito simples. Todo corpo tem uma base. Altura, largura de ombro, controle de cintura, formato de quadril, facilidade de ganhar perna, facilidade de ganhar tronco, resposta de dorsal, resposta de glúteo, distribuição de volume, desenho natural da linha. Essas coisas não são desculpa, elas são informação. E o atleta inteligente não briga com informação, ele usa a informação para construir com inteligência. Quando eu digo que a categoria escolhe o atleta, estou dizendo que a categoria enxerga uma assinatura. Ela não enxerga só um músculo, ela enxerga um tipo de proposta. No masculino, por exemplo, existem categorias que favorecem mais o tronco dominante com cintura controlada. Existem categorias que favorecem mais a estética, proporção e linha. Existem categorias que pedem um extremo de volume e densidade. No feminino, existem categorias que valorizam a linha suave. Outras que valorizam inferior dominante. Outras que pedem um visual atlético e outras que pedem um extremo. Então a categoria não está olhando para o atleta e perguntando o que ele quer ser. Ela está olhando e perguntando o que esse corpo entrega com mais naturidade dentro do meu critério. Essa é a virada de chave. O atleta passa a entender que o papel dele não é inventar uma fantasia sobre si mesmo. O papel dele é descobrir aonde o corpo dele se torna mais forte, mais convincente e mais coerente. E isso não diminui ninguém. Pelo contrário, isso liberta. Porque quando a categoria é coerente com o corpo, o processo para de ser uma luta sem sentido. O atleta deixa de gastar anos tentando forçar uma imagem e começa a construir um resultado real. Agora eu quero te mostrar a diferença entre melhorar e tentar virar outra pessoa. Melhorar sempre é possível. O atleta pode melhorar muito, pode crescer, pode secar, pode refinar, pode apresentar melhor, pode corrigir ponto fraco, pode desenvolver mais equilíbrio. Tudo isso faz parte do processo. Mas uma coisa é melhorar em cima da estrutura que você tem. Outra coisa é tentar transformar sua identidade corporal para caber em uma categoria que não conversa com a sua base. E esse é o erro que mais esgota gente boa. O atleta vai bem, trabalha duro, mas está sempre tentando ser outra coisa. E quando o processo inteiro vira a tentativa de ser outra coisa, o resultado nunca satisfaz. Eu gosto de explicar isso de um jeito que qualquer pessoa entende. Imagina um ator. Um ator pode se preparar muito, estudar, melhorar sua interpretação, ganhar experiência, aprender a dominar o palco. Mas isso não significa que ele serve para qualquer papel. Tem papel que encaixa melhor nele. Tem papel que parece natural. Tem papel que ele brilha mais. E tem papel em que por mais esforço que ele faça, você sente que ele está forçando. No bodybuilding é bem parecido. A categoria certa é o papel certo para aquele corpo. Isso também ajuda a tirar um peso desnecessário das costas do atleta. Porque muita gente vive se culpando por não encaixar. A pessoa fala, eu não tenho disciplina suficiente, eu não tenho genética, eu não sou bom o bastante. Só que às vezes não era a falta de disciplina, às vezes era a falta de leitura. O corpo pode estar bom, só que bom para outra lente. E quando o atleta não entende isso, ele se machuca por dentro. Ele se esforça e não se sente reconhecido. Ele melhora e não entende porque não sobe no placar. Ele começa a duvidar de si mesmo, quando o problema verdadeiro era só o encaixe. Outra coisa que eu quero que você entenda é que a categoria certa não significa caminho fácil. Não existe categoria fácil para quem quer fazer direito. O que existe é a categoria coerente. Coerência não tira o trabalho, coerência só faz o trabalho render melhor. A categoria certa ainda vai exigir treino, dieta, constância, paciência, correção e maturidade. Mas ela faz com que cada ajuste gere retorno. Já a categoria errada faz o atleta remar contra a maré. O trabalho existe, mas vira desgaste. O esforço existe, mas vira guerra.
e guerra desgasta mais do que construção. Eu quero te dar um exemplo simples para você nunca mais esquecer disso. Pensa no atleta masculino com um tronco muito forte, dorsal que responde bem, ombro que abre, cintura relativamente controlada. Se ele entra numa proposta em que o tronco e a assinatura, ele cresce dentro da categoria. Agora imagine esse mesmo atleta tentando viver em uma proposta que pede outra identidade. Ou talvez o conjunto ou outra leitura seriam mais fortes. Ele passa a parecer deslocado. O mesmo raciocínio vale para atleta com estrutura muito boa para a estética. Linha bonita, proporção agradável e cintura controlada. Se ele vai para uma proposta coerente com isso, ele se destaca. Se tenta viver no extremo sem ser o jogo dele, pode até melhorar, mas parece forçado. No feminino isso fica ainda mais claro. Um atleta com linha mais suave, cintura boa e harmonia pode brilhar numa categoria que valoriza isso. Se tenta buscar uma proposta de inferior dominante sem ter essa assinatura natural, começa a sofrer. Da mesma forma, um atleta com perna e glúteo como ponto forte natural precisa respeitar isso. Quando tenta parecer outra coisa, entra em guerra. Percebe o ponto? A categoria escolhe porque ela reconhece a assinatura. Ela reconhece um tipo de corpo que conversa com ela. E por isso eu insisto tanto que a categoria não é desejo, categoria é encaixe. Agora eu quero te ensinar um raciocínio bem prático que serve para atleta e coach. Sempre que você for pensar na categoria, faça 4 perguntas. A primeira é, qual é a minha estrutura? Cintura, clavícula, altura, quadril, linha geral. A segunda pergunta é, qual o meu ponto forte natural? Tronco, dorsal, perna, glúteo, ombro, linha, estética, volume. A terceira pergunta é, qual categoria transforma esse ponto forte em assinatura? A quarta pergunta é, em qual proposta meu corpo parece mais natural, sem precisar ser empurrado para um extremo incoerente? Essas 4 perguntas já colocam o processo em outro nível. E eu quero tocar num ponto muito importante, o ego. O ego atrapalha muito nessa hora, porque o ego faz a pessoa querer ser vista de um jeito. O ego faz a pessoa querer pertencer a uma imagem, a uma categoria que ela admira, a um grupo que parece mais valorizado. Só que o palco não julga o ego, o palco julga o critério. E toda vez que o ego entra na frente do critério, o atleta começa a tomar decisões ruins. Ele força a categoria, força a estratégia, força a fase, força a expectativa. E quando força, desgasta. A verdade é que a categoria certa devolve paz ao processo. O atleta para de querer provar algo e começa a construir algo. Ele para de olhar tanto para o lado e começa a olhar para dentro do critério. Ele para de perguntar como eu pareço para os outros e começa a perguntar o que meu corpo entrega melhor dentro desta proposta. Essa mudança de pergunta parece pequena, mas ela é enorme. Ela muda treino, muda expectativa, muda autocobrança, muda até a relação da pessoa com o esporte. Também é importante dizer que a categoria certa não aparece no palco, ela aparece no treino. Ela aparece na forma como o corpo responde, ela aparece na forma como os pontos fortes se destacam, ela aparece na facilidade relativa com que certas características surgem. E isso não quer dizer acomodação, quer dizer inteligência. O atleta que entende isso treina com mais foco. O coach que entende isso monta melhor o caminho. E o processo ganha coerência. Tem uma frase que eu gosto muito e que resume o coração dessa aula. A categoria certa te libera, a categoria errada te aprisiona. A categoria certa te libera porque ela permite que o atleta evolua com direção. A categoria errada aprisiona porque tudo vira tentativa de compensar, esconder, forçar, remendar. E isso rouba energia que deveria estar sendo usada para construir. Então, quando eu digo que a categoria escolhe o atleta, eu não estou tirando o papel do atleta. Estou dando ao atleta um caminho mais verdadeiro. Eu estou dizendo, entenda o seu corpo, respeite a realidade, descubra a sua assinatura e construa em cima dela. Isso é maturidade, isso é estratégia, isso é bodybuilder consciente. Eu quero ir um pouco mais fundo, porque essa aula não serve só para quem quer competir, ela serve para quem quer aprender a pensar como coach. O coach que não entende essa verdade tende a prometer demais e ler de menos. Ele tende a encaixar o atleta dentro da ideia que ele já tinha, em vez de observar o que o atleta realmente entrega. E isso é perigoso, porque o bom coach não cria um atleta à imagem da própria vontade. O bom coach revela o melhor encaixe daquele atleta, e isso vale ouro. No final das contas, a categoria escolhe o atleta porque o esporte trabalha com critério. E critério existe para organizar, proteger e dar direção. Quando o atleta aceita isso, ele amadurece. Quando o coach trabalha assim, ele cresce. E quando o processo é guiado por essa verdade, o bodybuilding deixa de ser confusão e passa a ser construção.
Então hoje eu quero que você leve essa frase com peso real, e não como frase bonita. A categoria escolhe o atleta, porque a assinatura, estrutura e critério precisam conversar. Quando conversam, nasce coerência, e quando nasce coerência, o físico começa a fazer sentido. Agora eu quero deixar a ponte para a próxima aula. Se hoje você entendeu que a categoria escolhe o atleta, a próxima pergunta é inevitável. Como transformar essa leitura em estratégia real de construção? Como treinar, priorizar e organizar o físico com base no encaixe? Na próxima aula, a gente vai entrar em um território decisivo. Biotipos, estrutura e genética como base de leitura. Porque para construir bem, você precisa aprender a ler o corpo de verdade. Eu te vejo na próxima aula.